Juízes capítulo 4, versículos 12 e 13 dizem assim: E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Só para memorizar, diga Monte Tabor. Agora vamos ler o 13. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Quantos carros? E todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Diga ribeiro de Quizon. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar com vocês nesse lugar pela primeira vez, e estendendo a gratidão a Deus, estendo também ao pastor dessa igreja, presidente desse ministério, o vice-presidente, o corpo de obreiro, e a minha gratidão a toda a igreja do Senhor que está aqui para cultuar a Deus. Existem pessoas que elas passam no nosso ciclo de amizade, e elas passam, mas elas ficam. Deixa eu ver se você consegue entender. Aparentemente elas não estão no ciclo de amizade, porque às vezes não são vizinhos, não estão na mesma cidade. E eu considero o pastor Anderson como uma dessas pessoas. Todas as vezes, durante nossa amizade, desde a época que ele era pastor em Mossoró, mas a sua esposa, que ele me chama no telefone, é porque tem alguma coisa boa para acontecer. Porque tem pessoas que, infelizmente, eu digo como pastor de igreja há 30 anos, que quando nos chamam no celular dá até uma tristeza, chega a alma gela, porque às vezes só traz problema e notícia ruim e coisas que não edificam nem a gente, nem a igreja. E eu fico feliz, pastor Anderson, pela sua vida, por essa nova etapa ministerial, porque a vida é de um obreiro, e quando eu falo do obreiro, refiro-me também à sua esposa, aos filhos, é a família do obreiro, né, que está envolvida. Eu fico feliz de verdade de ver vocês aqui, muita gente nova convertida, ver os obreiros ali animados, né, conhecer aqui o cantor, também um rapaz que entregou aqui o título de cidadão caicoense para o Anderson. É bem merecido, porque ele ama Caicó, e por causa de uma chamada de Deus, de um projeto de Deus em Caicó, é que ele está aqui. Irmãos, eu sou filho natural daqui de Caicó, nascido e criado no Valfredo Gugel. Deus me chamou para a salvação nesse lugar, mas eu quase que não desenvolvi o meu ministério aqui, porque daqui Deus já me levou muito cedo para a obra, e estamos ali há 18 anos em Santa Catarina. E eu sempre que estou fazendo programa de rádio, alguém disse para mim que eu não tenho nada de Catarina, eu sou nordestino, porque sou denunciado pelas minhas palavras. Estamos ali, congrego na sede dos Gideões, trabalhamos com o pastor Zilmar Miguel, nosso presidente, pastor Silas, e toda a equipe dos Gideões, que estamos fazendo um trabalho para o reino de Deus. Os Gideões hoje está em 21 países, nós temos 1000 famílias missionárias. Não é 1000 missionários, tem missionário que tem 10 filhos, só para vocês terem uma ideia. Todos eles recebem o salário deles no campo missionário, e nós estamos rodando o Nordeste e o Brasil inteiro. Nosso presidente está lá na Amazônia esses dias, o pastor Silas está se preparando para viajar para Cuba, e estamos fazendo o chamado Natal Missionário, onde estivemos em Patos, e estamos nos vilarejos, nos interiores, lá na Vila dos Ciganos, em tribos indígenas. Estamos fazendo a obra de Deus. E os Gideões têm um trabalho chamado de extensão dos Gideões, ou congresso com a participação dos Gideões, e será feito em Caicó dos dias 23 de março a 27 de março, do 23 a 27. E nós, na obra de Deus, não trabalhamos sozinhos. Nós procuramos o pastor Anderson, que nos apoiou para esse trabalho, né? Os Gideões missionários, o trabalho de apoio de Gideões não é fundando uma igreja no lugar, porque os Gideões já tem a igreja lá. Os Gideões apenas apoiam. Para vocês terem uma ideia, a gente apoia trabalhos que não são nem assembleanos, para vocês terem uma ideia, porque o Gideões é um projeto de missão que Deus levantou nesses 38 anos, e tem sido uma bênção, muitas pessoas têm sido alcançadas. Então o pastor Anderson automaticamente nos levou o pastor Isaac, pastor da Assembleia de Deus, e já também deu esse apoio para esse trabalho que vai ser feito ali no Atlético Clube Corinthians, e com certeza vai ter resultados com almas.
Vocês vão ter o privilégio de receber alguns pregadores dos Gideões. O nosso vice-presidente vai estar aqui. Vem pastores de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Pastores de tudo que é lugar. Homens que são indicados pela nossa diretoria. Homens que têm vida com Deus. Que são, além de serem obreiros, são crentes. Tem esse requisito de vida com Deus. Porque há um critério para se pregar nos Gideões e também nas extensões, para o nome do Senhor ser glorificado. E o pastor Anderson é um dos pregadores oficial da nossa extensão. Vai sair a escala do dia que ele vai pregar, e com certeza vocês vão estar lá tudo do lado dele, dando glória a Deus, né? É bom pregar num lugar que o pastor está ali incentivando. Não tem coisa melhor do que isso. Irmãos, eu quero aproveitar. Eu não costumo falar demais assim não. Eu subo no altar e prego, mas hoje ele me deu liberdade pela nossa amizade. Eu precisava fazer esses agradecimentos e essa colocação, tá certo? Eu quero pregar uma mensagem com o tema, já que é um culto de missão. Me sinto honrado em poder ministrar nesse primeiro culto de missão. Eu quero dar um tema para esta mensagem. Eu quero pregar uma mensagem com o tema A Equipe de Deus. Aí vai ficar a critério seu se você faz parte ou não desta equipe de Deus. Como nós pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é poderosa. Deus tem um compromisso tão grande com a palavra dele, que no Salmo 138, verso de número 2, a Bíblia diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Agora imagine, pense comigo, não existe um nome maior do que de Deus, mas quando se fala da palavra, Deus pega a palavra dele e coloca acima do seu santo nome. Isaías sabia desta verdade absoluta, que no seu capítulo do livro 55, versículo 11, Isaías disse que a palavra que sair da boca de Deus não volta para ele a vazia, mas antes farás aquilo que lhe apraz. O profeta Jeremias sabia também desse princípio, capítulo 1, versículo 12 de Jeremias. Deus disse: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. E o que é velar? Velar significa tomar os cuidados necessários e cabíveis para proteger alguma coisa. Então Deus protege a palavra. Ezequiel capítulo 12, versículo 28, Ezequiel disse que a palavra de Deus não será retardada, não será mudada, não será prorrogada. Aquilo que Deus falar se cumprirá, diz o Senhor. E Jesus cumprimentou em Mateus 24, 35, Jesus disse: passa céu, passa terra, passa mar, mas a palavra de Deus não há de passar. Sabe por que você está aqui nessa noite, nesse culto de missão? Por causa da palavra. A palavra que vivifica, a palavra que sustenta, a palavra que alimenta, a palavra que transforma de dentro para fora, a palavra que cria em nós uma humildade e uma simplicidade tão grande que você consegue ficar sentado 2 horas ou mais adorando ao Deus invisível, mas e eu estava lendo esse texto de Juízes capítulo 4, não fiz a leitura do capítulo inteiro para não ficar enfadonho, e eu descobri algumas coisas interessantes e eu queria compartilhar com os irmãos. A gente sabe que o que a gente leu aqui hoje aconteceu na época dos juízes. Quando foi essa época? A época dos juízes é a época pós-Josué. A gente olha para a história de Israel, a gente vê Moisés liderando, depois passando o cajado para Josué. Depois de Josué, no capítulo 3 de Juízes, versículo 7, diz que o povo obedeceu àqueles anciãos que ficaram vivos após a morte de Josué. Depois que os anciãos faleceram, as pessoas ficaram sem liderança. É por isso que Deus sempre levanta alguém para liderar. Ninguém vai chegar no céu sozinho, porque Jesus instituiu pastores com ciência e com inteligência, sem ganância, para ensinar o caminho da salvação a você. A época dos juízes, o período dos juízes, foi um período de 360 anos. Começou no ano 1390 a.C. e terminou no ano 1030. Primeiro juiz de Israel, um moço chamado Otoniel, que foi juiz 40 anos e Israel teve paz. Depois vai se levantar outros juízes. Eu fiz até aqui uma escrita do nome dos juízes. O segundo juiz
É um homem canhoto que trabalhava só com a mão esquerda, porque Deus chama para a obra dele gente bonita, gente feia, gente magra, gente gorda, gente destro da direita, gente canhoto. Porque Deus não está interessado naquilo que você é por fora, mas aquilo que você é por dentro. Depois de Eude se levanta o terceiro juiz chamado Sangá. Aí se levanta nesta lista de juízes o quarto juiz, e não era um homem, era uma mulher. Deus pega uma mulher chamada Débora, profetisa das palmeiras. A Bíblia dá o nome de Débora e o nome do esposo dela, porque não tem ministério sozinho de uma mulher casada se não estiver alinhada com o marido. E Débora se levanta julgando tipo as pequenas causas das pessoas na tribo que ela fazia parte. E Deus foi fazendo o negócio tomar proporção. Irmãos, obra de Deus começa pequena, mas ela tem crescimento. Obra de Deus começa pequena, mas ela cresce debaixo de uma proporção do agir do Espírito Santo. E Débora começou a ser reconhecida como uma profetisa das palmeiras. O que ela falava se cumpria. E por se cumprir aquilo que Débora falava, Deus começou a ser glorificado e Deus começou a agir. Irmãos, Deus só age, pastor Anderson, guarde isso, aonde Ele acha lugar para agir. Deus é tão educado que até para salvar o mais vil pecador, Deus deixa a critério do pecador se ele quer ou não. Se ele abrir o coração, eis que eu estou à porta e bato. Agora, se abrir o coração, Deus entra, faz morada, habita, dá alegria até no meio da tristeza, porque este é o objetivo de Deus, é transformar o mais vil pecador. E na época de Débora, quem conhece a Bíblia vai concordar com isso que eu vou falar. A Bíblia Sagrada nos diz que faziam 20 anos que um homem rei dos cananeus chamado Jabim atormentava Israel violentamente através de um capitão do seu exército chamado Sísera. Sísera montou um exército com muita estratégia e no exército dele ele tinha 900 carruagens de ferro. O que é que ele fazia quando ele saía para uma batalha? O Sísera pegava esses 900 carros de ferro e em cima desses carros iam 2 soldados habilidosos, treinados, da equipe de elite do exército de Sísera. Um desses soldados usava a lança para matar os inimigos. O outro soldado usava a flecha para matar os adversários. Quando Sísera saía com o seu exército para a batalha, a primeira coisa, pastor, antes que ele treinou o exército dele, foi para os cavalos que puxavam a carruagem de ferro pisar o soldado inimigo. Se o camarada, o soldado inimigo não morresse quando o cavalo pisasse por cima dele, aí o cara da lança ia lá e jogava a lança. Não morreu com o pisar dos cavalos, nem com o acertar da lança. A terceira opção, o arqueiro, que era o flecheiro, atirava a sua flecha e matava. Se o camarada fosse forte, não morresse porque o cavalo pisou, não morreu porque se livrou da lança, se livrou da flecha, eles pegavam o carro de ferro e jogavam sobre aquela pessoa. E com isso ele teve vitória 20 anos contra Israel, até o dia. Sabia que Deus tem dia certo para tudo? Deus tem dia para curar o câncer. Deus tem dia para curar os ossos. Deus tem dia para curar o coração. Deus tem dia para resolver o problema no relacionamento conjugal. Deus tem um dia para abrir porta nas finanças. Deus tem um dia para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E se o dia do milagre for hoje, se prepare. Porque você vai sair daquelas portas para fora, debaixo de milagre de Deus. Nós não estamos brincando de culto. Eu sei em quem eu tenho crido nesses 30 anos que prego o Evangelho. Um dia Deus disse: Débora, eu vou conjecturar para ficar mais fácil de você entender. Deus disse: Débora,
eu vou montar uma equipe. Porque Deus faz o que quer, Ele é Senhor, Ele manda e desmanda. Ele disse, eu mato e eu faço viver, eu enriqueço, eu empobreço. Tudo está no controle dEle. E Deus é estrategista. Apesar de ser Senhor, de ser soberano, Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha usando elementos da natureza. Você concorda comigo? Deus usa o vento, usa o fogo, usa monte, usa rio, usa mar. Deus usa os seus anjos quando Ele quer usar. A Bíblia diz que Ele, se precisar, Ele senta na asa de um querubim e desce na terra. Hebreus capítulo 1, versículo 14, quando Deus quer, Ele dá ordem a esses anjos. E em Hebreus capítulo 1, versículo 14, esses anjos se tornam protetores específicos daqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora, além de Deus usar os elementos da natureza, usar os anjos, Deus usa seres humanos mortais, passíveis de erro. Porque Deus é apaixonado pelo ser humano. Deus disse, Débora, eu vou montar a equipe. Você já está dentro, Débora. Você está envolvido, você está fazendo a obra. E quem se envolve faz parte da equipe. Primeiro sinal de quem faz parte da equipe de Deus, se envolve. Pastor, antes o senhor está fazendo um trabalho com o novo convertido que eu fiz numa igreja parecido. Eu pegava todo novo convertido da igreja e trazia para perto de mim. E eu tinha um segundo dirigente perturbado que ficava com raiva. Porque ele queria que as pessoas levassem 5 anos ou mais para ter uma oportunidade na igreja. Sendo que quem transforma é Jesus, quem liberta é Jesus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que quem começou a boa obra vai completar, vai terminar essa boa obra. Deus disse para Débora, eu quero que você mande chamar um homem chamado Baraque, filho de Abidonão, e diga para Baraque que eu, o Senhor, vou entregar nas mãos dele Jabim, Sísera e todo o exército de Sísera, inclusive os 900 carros de ferro e os seus cavalos, eu vou entregar nas mãos de Baraque. Deus está montando a equipe. Irmão, se você não fazia parte da equipe, você vai entrar hoje. Se você não fizer parte da equipe, você vai ser convocado, convidado e trazido para essa equipe hoje. Débora mandou chamar Baraque e disse, Baraque. E Baraque conhecia o testemunho de Débora como uma mulher de Deus. Ele apressou-se e foi ter com Débora. Débora disse, Deus mandou lhe dizer assim, assim, vai entregar Sísera, vai entregar Jabim, vai entregar os carros os carros de ferro e os cavalos nas suas mãos. Baraque pensou e repensou. Baraque era aquele tipo de pessoa, se você for ler a história de Baraque, ele tinha pés no chão e tinha prudência e tinha coerência com o chamado de Deus. Irmãos, o pior tipo de crente é aquele crente aventureiro, que não tem coerência, que não espera o momento dele. Quem tem prudência, quem tem coerência, quem sabe esperar, chega em lugares de delícia, chega em lugares de destaque. Baraque fez aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 5:11, quando Paulo falou da ceia, ele disse assim, olhe o homem para si mesmo, examine-se. Paulo mandou os coríntios fazer um olhar introspectivo. Não tinha nada a ver com Baraque. Paulo nem existia no tempo de Baraque, mas eu estou usando essa palavra para você entender. Baraque fez um olhar introspectivo e primeiro entendeu que não tinha habilidade suficiente para vencer o exército de Sísera, nem vencer o exército de Jabim, e nem tinha estratégia para vencer aquela batalha contra os carros de ferro que eram famosos. Sabe o que é que ele fez? A Bíblia diz isso. Eu não estou aqui acrescentando nem diminuindo. Ele disse para Débora, eu irei para a batalha, Débora, mas eu tenho uma reivindicação para fazer. Irmãos, Deus fica muito feliz quando você é sincero, quando você mostra o seu limite. Não adianta a gente querer mostrar aquilo que não é.
Não adianta a gente apresentar aquilo que a gente não é. Isso não funciona no reino de Deus. Até porque Deus olha de dentro para fora. Deus não olha de fora para dentro. Débora disse para ele: qual é a sua reivindicação? Ele disse: eu vou, mas você precisa ir conosco nessa batalha. Eu já vi pregador xingar Baraque, chamar Baraque de frouxo, chamar Baraque disso e daquilo outro. Eu chamo Baraque, sabe de quê? De alguém prudente com aquilo que Deus estava delegando na vida dele. Por quê? Por que ele exigiu que Débora fosse? Porque ele olhou para as suas habilidades e viu que não tinha como vencer o exército. Mas Débora tinha a palavra. Ele sabia que a palavra de Deus podia esbaratar os carros de Jabim. É por isso que ele disse para ela: eu preciso, Débora, que você vá conosco. Sabe o que é que Débora disse para ele? Eu irei, mas a honra desta vitória não será sua. E eu já vi alguém dizer que Débora bateu no peito e disse: eu vou ser honrada. Não está na Bíblia. Ela disse: a honra dessa batalha será de uma mulher. Mas quem era essa mulher que Débora está falando? No capítulo 5 do seu livro, quando ela canta o canto, ela faz menção do nome dessa mulher chamada Jael. Uma mulher até aí anônima, que Deus utilizou, trouxe ela para a equipe. A Bíblia diz que era mulher, esposa de Ebé, o queneu, da descendência do sogro de Moisés, que morava na região, uma mulher anônima, que ninguém dava nada por ela, mas Deus estava trazendo para a equipe. Deixa eu ver se você está entendendo, irmão. Deus pega quem não é para tornar. Deus pega gente anônima para apresentar. Deus pega gente escondido para apresentar. Deus vai trazer alguém que está nesse culto, no anonimato, diante dos homens. Deus tem sempre esta técnica de pegar gente do anonimato. E não importa, irmão, se alguém não quer que você saia do anonimato. Se Deus quiser, você sai do anonimato. Né, pastor? Porque tem gente, se pudesse, você ficava do mesmo jeito, escondido. Mas Jesus trabalha diferente dos homens. Sabe por que ela disse que a vitória ia ser dessa mulher? Porque Deus vai usar de forma estratégica essa mulher chamada Jael para matar Sísera, capitão do exército de Jabim. Deus trabalha com tanta estratégia que Deus vai montando daqui, montando dali. A equipe de Deus, ela é diferente. Irmãos, tem uma coisa que nós como crentes em Jesus precisamos entender: que ao nosso lado tem pessoas santificadas pela palavra, pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas temente a Deus, mas elas são pessoas humanas. Elas são pessoas que têm as suas antipatias, os seus defeitos. Tem dia que está sorrindo, tem dia que está triste. Nós temos que nos acostumarmos com esse tipo de pessoas que estão perto de nós. Paulo disse no capítulo 6, quando ele escreveu aos Gálatas: levem a carga um dos outros, e assim você cumprirá a lei de Cristo. Você já viu que tem gente perto da gente que é chata, mas tem gente que é doce. Aí você tem que se acostumar com os dois. Porque para umas pessoas nós somos chatos, irmã Marinalva, e para outras nós somos doces. Quer ver a gente que é pregador? A gente recebe, às vezes, tanta mensagem de incentivo, mas recebe tanta crítica que você nem imagina. Isso faz parte. Deus está montando a equipe. Vamos lá. Na equipe de Deus já tem Débora com a palavra, tem Baraque com a estratégia, com a humildade, com o temor e com a submissão. Tem uma mulher anônima chamada Jael. Mas a equipe ainda não está formada. Deus disse para Débora: Débora, diga a Baraque que ele vai fazer duas coisas. Primeiro, vai pegar 10 mil homens da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulon. Israel tinha 12 tribos, que era o nome dos filhos de Jacó. Tinha Naphtali, tinha Zebulon, tinha Aser, tinha Rubens, tinha Judá, tinha Levi, tinha Isacar, tinha os 12 filhos, tinha José.
Mas Deus disse: eu só quero que você use pessoas dessas duas tribos, da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon, porque quem faz escolha é Deus. Nem todo mundo é chamado para reger o grupo de louvor, nem todo mundo é chamado para tocar. Ei, se conforme com aquilo que Deus chamou você, porque é diferente o ministério, mas é útil para o Deus da Bíblia. Nem todo mundo vai pregar que nem eu, e nem eu vou pregar que nem todo mundo. Cada um é diferente. Seja feliz com o chamado de Deus na sua vida. Aí a equipe de Deus agora está crescendo. Já tem Débora, já tem Baraque, já tem Jael, já tem 10 mil homens da tribo de Naftali e Zebulon, porque Deus disse: chama esses 10 mil homens dessas duas tribos. E em segundo, Débora, diga para Baraque que ele suba ao Monte Tabor. Eu disse para vocês repetir o nome do Monte Tabor para memorizar. O Monte Tabor só aparece 3 vezes na Bíblia. Quando eu fui em Israel, pastor Anderson, eu quero ir em 2 lugares. Eu quero ir no Monte Tabor e no Ribeiro de Quizon, que eu quero materializar essa mensagem que eu estou pregando. O Monte Tabor está a 17 quilômetros do Mar da Galileia, lá em Israel. Ele fica a 575 metros acima do nível do mar. Quem chega a uma certa distância já vê o Monte Tabor. Deus pega elementos da natureza, pega o Monte Tabor e traz para a equipe dele. E Deus disse a Baraque: suba com os 10 mil homens ao Monte Tabor. E Débora foi na bagagem, porque foi chamada por Baraque, porque ela tinha palavra. Agora, além do Monte Tabor, Deus vai montar e fechar a equipe dele com um 6 personagens. Deus vai chamar um ribeiro, que fizemos leitura aqui, chamado Ribeiro de Quizon. Esse ribeiro, pastor Anderson, ele fica, é um riacho, na verdade, ao pé do Monte Tabor, lá próximo à Galileia. A equipe de Deus está montada. Agora, eu não sei se você se lembra do texto que lemos. A Bíblia está dizendo, no texto que lemos aqui, capítulo 4, versículo 12, que avisaram a Sísera que Baraque estava com 10 mil homens no Monte Tabor. Ninguém vai ver você quando você estiver embaixo. Ninguém vai se incomodar se você estiver no nível dele. Ninguém vai lhe criticar se você estiver do mesmo tamanho. Comece a subir degrau para ver. Quando Deus começa a soprar você. Eu tenho 80 mil seguidores no Instagram. Se você leu, é porque eu apago os comentários de tanta gente que nos incentiva, mas tanta gente que mete pedra na obra de Deus. Quem está em evidência, se prepare para ser atacado. Foi o que aconteceu com Baraque. Sísera não sabia nem quem era Baraque. Quando ele subiu, primeiro ele subiu o monte, não foi para fazer turismo, nem para aparecer, ele subiu lá porque Deus mandou. Tem gente que está aqui nessa tribuna, eu estou profetizando, que você tem muitos degraus para subir. Deus vai colocar você em destaque, porque o destaque é humano, mas a glória é de Deus. A glória sempre foi de Deus, mas a honra a Bíblia dá aos filhos dos homens. É a Bíblia que diz sobre isso. Na proporção que você for subindo degraus, o inimigo vai aumentar a ira e a fúria contra você. Mas não esquente a sua cabeça, porque você está fazendo aquilo que Deus mandou. Deus disse para Baraque: suba o monte, suba ao Monte Tabor, porque se Deus mandou, Deus se responsabiliza. Se Deus mandar Daniel entrar numa cova cheia de leões, Deus vai guardar na cova. Se Deus permitir um Sadraque, Mesaque e Abednego entrar numa fornalha de fogo, Deus vai guardar dentro da fornalha de fogo. Quando avisaram a Sísera, eu vou conjecturar, eu tenho certeza que Sísera disse: quem é esse metido desse Baraque? Quem é esse Baraque que eu nunca nem ouvi falar nele? Disse: era filho de Abidomão, nem conhecia o nome do pai de Baraque direito. E a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 13, onde fizemos leitura, que Sísera vem com fúria, com o seu exército numeroso, com os 900 carros de ferro, e se dirige
ao Monte Tabor para matar Baraque e os 10.000 homens e automaticamente matar Débora também, que ele nem conhecia. Mas a única coisa que Baraque, ou seja, que Sísera não sabia, é que quem estava no monte era uma equipe de Deus. O que ele não imaginava é que ele estava arrumando uma briga com o dono de uma equipe que tinha montado para dar vitória, para dar livramento. Irmão, quem faz parte da equipe de Deus tem livramento, tem proteção. Ei, Deus está me dizendo que vai trazer gente da sua família para fazer parte da equipe. Eu vou profetizar que há parentes teus que vão entrar por essas portas, e não é só para assistir culto. Deus vai salvar, vai descer as águas, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque tem gente da equipe de Deus lá fora que Deus vai trazer aqui para dentro. Aonde ficava o ribeiro de Quizon? Em frente ao Monte Tabor. Sísera chega no ribeirinho, no riachinho de Quizon. Quando Débora cantou o canto, depois leia, não durma hoje à noite antes de ler o capítulo 5 de Juízes. O cântico de Débora e de Baraque, os dois cantaram o cântico da vitória. Quando Sísera com seu exército pomposo, 900 carros de guerra, 20 anos de vitória, chega no Monte Tabor, que pisam os pés no riachinho do ribeiro de Quizon. Eu vou falar aqui de Bíblia. No capítulo 5, versículo 22 de Juízes, está escrito assim: que Deus começou a quebrar os cascos dos cavalos de Sísera e de Jabim. Deus começou a trabalhar, porque Deus vela pela palavra. Deus tinha dito que Ele daria vitória, e se Deus disse, vai estremecer o inferno, vai ter coronavírus, vai ter crise, vai mexer na política, mas vai fazer o que está determinado. Deus tem algo tão grande para fazer em Caicó. Deus vai mexer na política de Caicó. Tem gente anônimo que Deus está trazendo para colocar. Deus vai começar trazer a Israel anônima para botar na posição que Ele quer. Deus começou a trovejar. Uma tempestade começou a chegar, e o ribeiro de Quizon, o riachinho, começou a borbulhar. Os cavalos começaram a se afundar na lama do riacho. É a Bíblia que diz isso. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 46, 9, pastor? Se o senhor quiser ler. Foi? 46, 9. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 46, 9? Deixa eu dizer. Salmo 46, verso 9 diz assim: Deus faz cessar a guerra, aí vírgula, até o confins da terra. Aí vamos lá. Deus quebra o arco. Pá! Corta a lança. E os carros Ele queima no fogo. Deus vai quebrar o arco dos fortes e a lança do perverso que está apontada contra você. Tem alguém que a lança do perverso, da inveja, da maldade está apontada contra você. Papai vai quebrar ela hoje. A direção da lança vai mudar a rota, porque Deus vai quebrá-la ela. Parece que eu vejo a cena lá no monte, no pé do Monte Tabor. Baraque lá em cima, olhando as águas aumentar, os cavalos caírem, porque os cascos começaram a se quebrar. Mas eles têm um
cara específico para jogar uma lança. Mas está escrito no Salmo 46:9 que Deus quebra a lança. Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele faz de forma invisível, mas se torna real. Quando Deus vai fazer, Deus não respeita a crise. Deus não se limita a tempo. Deus não se limita a muita chuva ou a pouca chuva. Quem manda é Ele. Quem governa é Ele. Quem dita as regras é Ele. É por isso que alguém não entende como é que você sobrevive no Nordeste seco, em crise, e ainda de quebra uma pandemia. Sabe por que você sobrevive? Porque você é da equipe. Além de viver e sobreviver numa terra difícil, ainda se veste bem, ainda usa um perfume que chama a atenção até do vizinho, ainda anda de roupa bonita para a igreja. E alguém não entende. Alguém disse para mim na cidade de São Rafael, o dono de uma grande churrascaria disse: eu não entendo como é que os crentes mudam de vida. Aí, com respeito à cor morena, que eu também não sou loiro, ele disse: tinha um negrinho aqui que morava perto, que os filhos passavam pedindo esmola. Eu dei muita vez de comer ele. Agora entraram para essa lei de crente. O negão está andando de terno. Arrumaram o terno por neguinho dele. Agora passa aqui, não está pedindo mais comida. Ei! Quando Deus chama para a equipe, Deus começa a cuidar. Quando Deus chama para a equipe, Ele começa a fazer. Descanse o seu coração, porque você é da equipe dele. Aproveite o momento só para adorar, só para cultuar. Porque da porta para fora Ele cuida. Salmo 34:19. Eu gosto de Bíblia e estou vendo que vocês gostam também. Deu certinho. Salmo 34:19. A Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de toda. Livra das pedras da vesícula. Ele arranca para livrar as pedras dos rins. Ele conhece os 206 ossos do seu corpo. Ele conhece as artérias que estão obstruídas. Conhece os 606 nervos que estão no seu corpo. Ele é maior do que a glaucoma. Ele é maior do que a miopia progressiva. Ele é maior do que a catarata que está na visão. Ele é maior do que a ferida que está no estômago. A bactéria que está fazendo ruptura na parede do seu estômago e causando a dor, a gastrite. Deus vai curar hoje. Há uma unção liberada de Deus. Levante a mão. Você que é da equipe, tem milagre de Deus. Você está no culto e no culto acontece coisa estranha. Acontece adoração e acontece manifestação de Deus. Vá adorando porque papai está na casa. Não é você que ora para quem entrar daquelas portas para dentro, Deus fazer milagre. Deus está fazendo. Quando Deus disse para Baraque: agora desça do monte com os 10.000 homens, porque eu já quebrei os cascos dos cavalos. Os soldados já estão disparatados. Eu já quebrei a lança, já cortei a lança, já quebrei o arco, já queimei os carros no fogo. Agora imagine Deus fazer pegar fogo um carro que não era elétrico. Romanos 4:17. Deus traz à existência o que não existe. Você está entendendo o mistério? Deus faz nascer coentro aonde não tem semente de coentro plantado. Eu estou usando uma metáfora para você entender. Deus faz nascer pinha aonde não tem caroço de pinha plantado. Deus faz brotar milagres aonde não tem milagre. Eu construí uma igreja do começo ao fim na cidade de Alexandria, ajudando o pastor que coordenava aquele campo. Deus fez nascer um olho de água dentro de um montão de lixo. Eu achei o chamado olho d'água e só secou quando terminou a construção.
Eu estou profetizando que Deus vai trazer milagres para a sua vida, porque você é da equipe. Irmãos, quem tem uma equipe, cuida da equipe. Eu sei, eu tenho 2 empresas que eu gerencio. Eu e a minha esposa cuidamos dos nossos funcionários. Por quê? Porque a nossa equipe, a gente pode sair, eles estão trabalhando, porque são da equipe, não é só pelo salário. Porque, e tem empresas que nos Estados Unidos que adotaram uma coisa excelente com os funcionários. Eles proporcionam qualidade de vida para que alguém se sinta bem. O pastor Anderson hoje fez uma coisa bonita de ontem para cá, levou os irmãos para um momento de lazer, e não foi só para tomar banho na piscina, teve culto, teve almoço. Isso é gratificante, os crentes se sentem bem. Daqui a pouco o Anderson está cheio de problema. Que problema? Não vai caber o povo. Vou fechar a Bíblia para encerrar e orar por vocês. Deus disse: Baraque, agora vá lá e desça, e a sua equipe começa a destruir a equipe de Cícera. Deixa eu ver se você está entendendo. O mal só prevalece enquanto a ordem para dissipá-lo não sai. Tem obra maligna contra a sua vida e contra os seus, que a espada da justiça de Deus está sendo desembainhada hoje. Vai acontecer coisa estranha, mas quem vai fazer é Ele. O mal só prevalece enquanto Ele não dá ordem. Baraque desceu com a sua espada. Era só 10.000 homens contra um exército numeroso de Císera e de Jabim e os carros de ferro. Ei, mas Deus não quer saber de quantidade quando Ele está na frente. A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 4 capítulo 14 versículo 14, que Deus disse a Davi: eu vou sair na sua frente. Você vai ver a semelhança de alguém andando por cima da copa das amoreiras. E quando você vir isso, eu estou saindo na frente. Quando Deus sai na frente, Deus sai abrindo porta, Deus sai repreendendo as obras das trevas, Deus vai fazendo milagre. Sabe o que é que Isaías diz? 45 de Isaías, versículo 1 e 2 e o 3. Aí o profeta profetizou dizendo que Deus sairia na frente do seu povo e faria 4 coisas. Primeira coisa, Deus disse: eu vou endireitar os caminhos tortos. Com o caminho torto, Ele sai na frente para endireitar. Bebia cachaça, não vai mais beber, porque Ele vai endireitar o caminho. Gostava da prostituição, não vai mais gostar, porque Ele vai endireitar o caminho. Gostava de usar droga, não vai mais gostar, porque Ele vai endireitar o caminho. Ah, pastor, eu gostava de jogar no jogo do bicho, não vai mais jogar, porque Ele vai endireitar o caminho. Não vai sobrar tempo para telecena, não vai sobrar tempo para jogo de azar, não vai sobrar tempo para o pecado, porque Ele vai endireitar o caminho que estiver torto. Segundo, Ele vai quebrar os portões de bronze. E em terceiro, vai despedaçar os ferrolhos de ferro. E em quarto lugar, vai lhe dar os tesouros que estão encobertos. Isso fala daquela bênção que, diante das suas condições financeiras, você não tem condições de ter, mas Ele traz a existência o que não existe. Deus mandou eu ir para Santa Catarina. Deus me revelou, me mostrou, Deus falou comigo. E eu fui com a minha família, e todo o nosso bem estava dentro de algumas malas. Mas Deus falou comigo e disse: irmã, que eu fosse. A senhora sabe, Deus lhe usa, você sabe quando Deus fala. E eu fui. Hoje eu tenho 14 irmãos. Tenho mais 3 porque Deus saiu na minha frente e trouxe à existência aquilo que não existia. Eu vou encerrar dizendo que Baraque começou a vencer a batalha, mas o Císera fugiu. Sabe aquela batalha que você pensa que está quase ganha? Eu vou encerrar com isso aqui, que isso aqui é uma revelação forte. Você vê a bênção quase nas suas mãos e ela vai embora. A gente já viveu isso, né, Anderson? A bênção está na mão. Uma vez o Anderson foi para São Paulo, fez uma prova para ser ungido ao ministério. Só passou ele. O vice-presidente do ministério disse: não vai ser ungido ninguém, só daqui a 3 ou 4 anos. Você voltou feliz, não foi?
Quem já passou por isso, uma luta sem a bênção? Quem de vocês, aqui no altar, quem de vocês a bênção deixa? Só eu, só nós dois, pastor, nós estamos. Baraque ouviu Deus dizer que ia entregar todos os exércitos de Jabim e de Sísera nas suas mãos, mas o Sísera fugiu. Só que Baraque não desistiu de correr atrás daquilo que estava determinado. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que caímos e ficamos prostrados, mas nós somos daqueles que caímos, nos levantamos e seguimos em frente. Isso implica dizer que você perde uma batalha hoje, mas se levanta para lutar amanhã e ter vitória e conquistar 2 vitórias. Ei, Baraque sai correndo atrás de Sísera e não acha mais. Deus tinha alguém na equipe em uma posição estratégica. Sabe quem estava na equipe e estava esperando o momento de Deus usar? Jael. Ei, vou profetizar aqui nessa santa tribuna. Você foi colocado por Deus num lugar estratégico. Está pensando que você mora naquele lugar por uma mera casualidade? Você pensa que o seu trabalho é só uma obra do acaso? Não, Deus está no controle. Deus posicionou você lá para mostrar quem você é para o inferno. Deus colocou você numa posição estratégica. Mas o lugar geograficamente é difícil, mas é lá. Deus é especialista em trabalhar em lugares difíceis. Ei, o campo do possível é para os humanos, porque Deus os qualificou para isso, mas o campo do impossível é dele. Aí sabe o que é que acontece? Jael está lá, recebe a visita de Sísera, e ela tinha um trabalho, pastora, muito difícil. Naquela época as mulheres eram quem montava as tendas, e ela era acostumada a pegar estaca de madeira e martelo para fazer tenda. Quando Sísera chegou e disse: me esconda, me dê água, ela disse: eu vou lhe dar leite. Débora, quando cantou o cântico, disse que Jael tratou ele como um príncipe e deu leite. Ele pediu água, ela disse: eu vou lhe dar leite, que o leite adormecia mais ligeiro. Quando Sísera adormeceu, ela pega sua estaca. Débora diz isso no cântico. Para vocês terem uma ideia, só tem 2 mulheres na Bíblia que são chamadas de bendito. Primeiro, Maria, a mãe do Salvador. Segunda, Jael. Quem está na posição de Deus é honrado. Quem está no lugar que Deus plantou, a honra chega sem você esperar. Olha aí. A honra chega sem você esperar. Pega a madeira pesada que ela passou tempo treinando, fazendo tenda. O marido dela não estava. Vai lá, crava na fronte dele e com o martelo bate e mata. Quando Baraque chega, quando Baraque chega procurando o cumprimento da promessa, cadê Sísera? A gente tem que vencer ele. Ela diz: meu Senhor, vem cá que eu vou te mostrar. Vou encerrar esse culto dizendo que vai chegar a hora que alguém vai mostrar para você onde é que está o milagre seu. Fique de pé com permissão do pastor. Aleluia. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Agora eu quero orar por você. O presbítero Natanael vai cantar um louvor. Eu vou orar por você nesta noite, porque eu sei que você faz parte da equipe. Eu sei que há pessoas aqui que Deus plantou você num lugar que você não está satisfeito. Deus uma vez me levou para morar numa casa de madeira, num lugar, e o vizinho amarrou um cachorro com um arame. O cachorro passava a noite e o dia batendo na minha casa, e eu era o pastor, não podia dar uma brigada com ele. Mas a oração resolveu. Vou entregar um recado de Deus para você de olho aberto. Você está no lugar certo que Deus colocou. Não tente fugir, nem se amedronte por causa da batalha que está lá. Eu cheguei na casa hoje de muitos crentes, no lugar que eu fui, e estava um carro de som, num vaneirão daqueles, num rock, que dava para estremecer até as telhas da casa.
Mas eu entendi uma coisa, que aquele povo está plantado no lugar que Deus colocou, e só tem duas opções para quem está usando o som fora dos limites. Se a justiça não resolver na terra, o céu vai resolver. Se você não está conseguindo resolver com as suas forças, com as suas habilidades, os céus vão resolver por você. Eu não gosto muito disso não, mas queria que você olhasse para alguém do lado e dissesse: os céus vão resolver por você. Eu quero que você se sinta amado por Jesus nesta noite. Eu quero que você tenha consciência nessa noite que quem chamou você é grande. Quem chamou você para fazer parte da equipe dos salvos foi Ele. Quem chamou você para o ministério foi Ele. Quem chamou Ele e deu os dons que são até espinhosos tem dia foi Ele. Deus, aqui estão os teus filhos, aqui está uma parte da grande equipe de salvos que o Senhor chamou. Deus, eu ministrei a palavra da tua graça, a palavra que promove salvação, libertação, avivamento e transformação. Que esta palavra fortaleça a igreja comprada e lavada com sangue. Que esta palavra traga bênção para o pastor, para a família, para o ministério, para a mocidade, para toda a membresia, para os visitantes. Deus, esta é a minha oração nesta noite. Que cada crente, que cada internauta desta noite seja agraciado com as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastor Anderson. Obrigado, obreiros. Glória e obrigado, igreja do Senhor. Aleluia.